que a gente vai fazer é o seguinte. Eu quero, toda vez que eu digitar algo aqui e apertar nesse botão, eu quero que apareça aqui no label o que eu digitei. Então vamos lá. Para isso a gente vai criar aqui um arquivo, File, New, File. Essa é uma opção que a gente pode fazer, ou simplesmente a gente pode clicar com o botão direito na pasta, New File, ou a gente pode apertar Command N e ele vai abrir a telinha para a gente criar um arquivo. Nesse caso, eu não vou criar um Swift File, tá? Eu vou criar um Cocoa Touch, porque ele já vai estender aqui da classe que eu quero. Eu quero UI View Controller. Vou dar o nome de primeiro View Controller. Next. Ele pergunta onde eu quero criar. Eu vou manter na mesma pasta. Create. Vou diminuir aqui o Debug Area. A primeira coisa que ele faz é criar a classe com um template padrão. A gente não vai usar isso por enquanto, então eu vou deletar. Vou deixar só o método ViewDidLoad. Conforme nós fomos aprendendo um pouco sobre Swift, sobre View Controllers e sobre os ciclos de vida de View Controllers, a gente vai aprender também sobre o que significa o ViewDidLoad e os outros métodos que são da família do ciclo de vida de um View Controller. Então, mas agora nós não estamos interessados nisso. Então nós criamos aqui o View Controller, a gente vai voltar para o Storyboard e dentro do Storyboard o que a gente vai fazer é o seguinte. Clicando no Storyboard, nós vamos no Identity Inspector e vamos dizer que a classe desse Storyboard é a classe que a gente acabou de criar. Primeiro, View Controller. Feito isso, nós vamos clicar, deixa eu tirar essa tela aqui rapidinho, nós vamos clicar nesse botão aqui, nós vamos clicar aqui em Assistant, e ele vai mostrar a nossa classe, primeiro View Controller, e vai mostrar também o nosso main storyboard aqui com a tela que a gente criou. Como é que ele mostrou esse primeiro View Controller aqui? Ele mostrou porque a gente setou essa classe, essa tela do storyboard, ao primeiro View Controller aqui. Então, automaticamente o Xcode já sabe, e quando a gente quiser fazer o split para mostrar o assistente, mostrar essa classe aqui do controller, ele já sabe que classe mostrar. Caso contrário, se ele tem errado, você vai vir aqui, Automatic, e pode escolher qualquer outra classe, ou pode vir aqui em Top Level Objects e escolher qualquer outra classe também. Vocês vão ver que quando a gente avançar mais, estiver no projeto com mais classes, mais pastas, vocês vão ver que a gente pode selecionar várias classes aqui e pastas também. Bom, como é que a gente faz para associar um componente à classe? Bom, a primeira coisa que a gente faz é clicar no componente e a gente tem algumas opções. A primeira opção é segurar o Ctrl e arrastar em direção à classe. Então, de novo, clica no componente, segura o Ctrl e arrasta em direção à classe. Outra opção, vem aqui na área onde lista os componentes da tela, segura o Ctrl e arrasta em direção à classe. Então a gente vai optar pela primeira opção, que é essa aqui, de arrastar para o controller. E a gente vai dar o nome nesse text field. Vamos dar o nome de name text field. O que vai acontecer é que ele vai criar uma variável do tipo IBOutlet com o nome que a gente digitou do tipo UI text field. IBOutlet significa que essa variável aqui ela está diretamente ligada a um componente de tela. Então a gente vai fazer isso com o label também. Segura o Ctrl, arrasta. E a gente vai dar esse nome de name label. E agora com o botão. O que a gente vai fazer com o botão? O botão, a gente não precisa ter o componente do botão na nossa classe ViewController, porque nós não vamos manipular o botão de nenhuma forma.
A única coisa que nós queremos do botão é executar uma ação quando ele for clicado. Então nós vamos apertar o botão Ctrl e arrastar também do mesmo jeito. Só que ao invés de adicionar o componente, a gente vai adicionar um action. Veja que ele já coloca aqui como opção o action. A gente podia botar o outlet, do mesmo jeito que a gente fez com os outros dois componentes, mas o que a gente quer é um action. E o nome do action é seguindo um padrão do iOS, mas que não é um padrão também mundial nem nada. Você pode dar o nome que você bem entender, mas eu vou dar o nome de Did Tap Button, certo? Porque ele vai dar um tap no botão. Ok, essa função ela vai ser disparada toda vez que o botão for apertado. Para a gente ver isso, eu vou botar aqui um print. O botão foi apertado. Vou salvar e a gente vai rodar o aplicativo aqui, apertando no playzinho. Vou clicar aqui nessa tela do Debug Area para o debug abrir, tá? E agora eu vou arrastar, eu vou clicar no botão aqui. Ó, ó, botão foi apertado, botão foi apertado, botão foi apertado. Então, o que significa? Toda vez que eu apertar esse botão, ele vai chamar essa função, Did Tap Button. Ok. Então, vamos parar aqui e vamos ver o que a gente quer. O que a gente quer fazer? Tudo que for digitado nesse text field, quando a gente apertar no botão aqui, a gente quer que apareça um label. Uma opção interessante é escrever o código aqui de uma forma que ele pega o que foi escrito no text field e passe para o label. Então, a gente vai fazer desse jeito. Eu vou fechar esse aqui, diminuir o Debug Area, abrir o Navigator Area e vou até o nosso View Controller, primeiro View Controller. E aqui eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu clicar no botão, eu quero pegar Name Label Text. Eu quero que seja igual ao Name Text Field Text. E vamos rodar aqui para ver o que acontece. Eu vou digitar alguma coisa aqui. Não quero fazer isso agora. Minha primeira função. Minha primeira função. Vou clicar aqui no botão. Ó, minha primeira função. Agora eu vou colocar aqui minha segunda tentativa. Minha segunda tentativa. Então, gente, esse aplicativo é muito simples, não vai levar você muito longe na Apple Store, mas a gente já conseguiu atingir os objetivos que a gente queria. Então vamos relembrar que os objetivos foram fazer o download e instalação do Xcode, se familiarizar um pouco com a ferramenta do Xcode, entender como criar o aplicativo e onde é que estão os principais arquivos gerados, aprender como adicionar os componentes nas telas e rodar o projeto no simulador, que a gente aprendeu. E a gente aprendeu agora como conectar funções no código com componentes em tela. O meu exercício para vocês, que eu gostaria que vocês fizessem, é tentar mexer um pouco mais com isso, criar outros componentes, tentar adicionar outras funcionalidades aqui que vocês achem interessante. Então, a gente se vê. Até a próxima aula.